assim, um corpo canônico que você pode analisar e falar assim, olha, é isso aqui que todo New Age crê. Por isso que eu trabalhei aquela questão da canalização, porque a canalização é uma das coisas que geralmente você encontra em toda a perspectiva New Age, uma delas. Então eu sei que ficou um pouco assim mais difícil de assimilar, mas eu acredito que o novo mundo agora que a gente vai entender, ou pelo menos vamos tentar entender, ele é fácil e difícil. Eu até coloquei aqui, né, as religiões canônicas, porque ela tem uma peculiaridade. Enquanto o movimento New Age, por exemplo, até mesmo o ateísmo, ele é mais difícil de entender porque ele não tem um corpo canônico específico, ou seja, nós consideramos isso aqui como sagrado e tudo que está aqui, então, é a nossa regra de fé e prática. Quando a gente trata das religiões canônicas, a gente começa a ir para um campo que, como eu disse aqui agora, tem facilidades e desafios. Por que facilidade? Facilidade porque religiões canônicas, ou seja, que tem um texto sagrado, delimitado, você tem a facilidade de lidar com algo que eles vão dizer assim, olha, isso aqui eu creio. Então, você tem um material, vamos dizer assim, confiável para trabalhar o processo tanto de evangelização quanto discipulado. Por quê? Porque se você encontrar ali alguma incoerência, se você encontrar alguma coisa ali que não faz sentido, isso tem mais peso, uma vez que ele atribui aquele texto como sagrado. Vocês conseguem perceber a diferença? Enquanto, por exemplo, New Age não tem algo, um texto, vamos dizer assim, sagrado, ou tudo é sagrado, né? Ou seja, você não tem uma certa objetividade. Quando nós tratamos de religiões canônicas, nós temos essa objetividade. E quando eu falo sobre religião canônica, é justamente isso. Você tem um corpo literário, você tem um conjunto de livros que eles consideram como sagrados e como infalíveis ou inspirados, ou a própria revelação de Deus. Deu para perceber a diferença? Sim ou não? E eu quero apresentar aqui duas religiões que a gente pode chamá-las de canônicas, né? O meu objetivo aqui, meus irmãos, para a gente ganhar tempo, não é encenar, né? Até porque a primeira religião aqui, eu poderia encená-la de uma forma rápida, né? Fazendo uma brincadeira, né? Dizem que o professor lá, ensinando os novos adeptos, né, do Islã, ele disse assim, gente, olha, presta atenção, eu vou explicar para vocês como é que é a aula do Islã aqui, né? Ele estava cheio de dinamite aqui, ó, mas presta atenção porque é uma só vez que eu vou explicar, viu? E aí, meus irmãos, eu começo com essa brincadeira aqui, mas eu quero que fique bem claro que é apenas uma brincadeira. Por quê? Porque talvez no nosso imaginário, e por causa também da mídia, ou aquilo que nós temos como cultura, achamos que todo muçulmano ele é radical fundamentalista. Isso não é verdade, tá bom? Então, eu quero que vocês já tirem isso da cabeça, de achar que todo mundo diz, né, que o muçulmano é um homem-bomba. Isso aí é uma coisa que foi criada. Existem, de fato, aqueles que são mais radicais, mas isso não pode ser aplicado para todos. Então, a gente tem que trabalhar o quê? Trabalhar focado naquilo que eles entendem como algo objetivo, algo como sagrado. E aí que está a facilidade, eu volto aqui, como eu disse, para nós lidarmos com o islamismo. Qual que é a facilidade? Eu posso lidar com um texto que eles consideram como objetivo, palavra de Deus. Que texto é esse? O Corão, né? O Corão, se você quiser chamar ao Corão, né? Você pode chamá-lo assim também. A facilidade está nisso, ou seja, você tem algo objetivo. Mas qual que seria o desafio? E aí eu já criei a ponte, olha, para o discipulado. Qual que é o desafio? Você vai ter que lidar com o texto. E não é simplesmente ler o texto, né? Porque assim como você procura ler bem a sua Bíblia, né? Você tem que ler bem também o quê? Estes livros. O desafio está aí, porque não se trata de uma leitura superficial, é de fato tentar entender aquilo que está sendo dito. Não que você está concordando com o profeta, não é isso. Mas você precisa, com atenção e através da análise histórica, gramatical, teológica, você analisar aquilo com respeito, com honestidade, para não atacar o espantalho.
Ou seja, não tacar uma outra coisa, você olhar para aquilo com precisão e falar, olha só, isso aqui é incompatível com a fé cristã. Eu entendo que isso aqui não é lógico, né? Enfim, vocês conseguiram também entender até aqui? Ok? Então veja, facilidade, um corpo objetivo, né? Para a gente poder analisar. Dificuldade, por quê? Porque a gente precisa se aprofundar nisso, né? Então observe, meus irmãos, repetindo aqui, antes de nós entrarmos nessa matéria, o evangelho é suficiente, mas às vezes você vai ter que discutir, vai ter que conversar, vai ter que evangelizar um muçulmano e ele vai querer falar com você sobre o Corão. E você vai ter que ter o respeito e a humildade de ouvi-lo e também trabalhar em cima do Corão. Ok? Eu tenho um amigo meu, que ele mora nos Estados Unidos, ele chama André, e ele conta das experiências dele, né? Lá, parece que nos Estados Unidos tem muito muçulmano. E ele conta para mim lá como ele evangeliza, né? Como ele evangeliza os muçulmanos. Eu achei muito interessante a forma dele, porque ele evangeliza a partir do Corão. Como é que ele faz isso? Ele vai evangelizar a partir do Corão. Primeiro, por causa disso aqui, ó. Eu quero que vocês tentem analisar a linha de raciocínio. No capítulo 3, que eles chamam de Surata, né? No capítulo 3 do Corão, o capítulo 3, cada capítulo ele tem um nome, sabe? Esse aqui é a família de Imran. No capítulo 3, no verso 3, está escrito assim, ó: Ele te revelou, ó Muhammad, o livro, paulatinamente, com a verdade, corroborante dos anteriores, assim como havia revelado a Torá e o Evangelho. Agora eu quero que vocês prestem atenção nisso, eu quero que vocês raciocinem, ok? O que está sendo dito ali? Que foi revelado para Maomé um livro, correto? Um livro. E esse livro, ele está em acordo com a Torá e com o Evangelho. Então, qual que é a linha de raciocínio aqui? Vê se vocês concordam comigo. Se ele está dizendo que o Corão corrobora com a Torá e o Evangelho, segue-se logicamente que tudo que está no Corão não pode entrar em contradição com o Torá e com o Evangelho. Ficou claro isso para todo mundo? Então, por exemplo, você está conversando com um muçulmano. Talvez vocês estão se perguntando assim, por que, né, o Lucas está falando sobre islamismo, né? Um dos motivos porque é uma das religiões que mais cresce no mundo, né? E vai chegar uma hora, talvez não, mas nossos filhos, eles vão ter que lidar com isso. E é bom que a gente vai preparando, né? E esse é o ponto. Vamos pensar que você encontrou um muçulmano, né? E ele começa a falar a respeito da fé dele, e ele entende que o Corão é o quê? É o livro canônico, é o livro inspirado por Deus. E aí você então tem aquele livro, e você começa a estudar com ele. E aí você apresenta esse texto para ele assim, olha, você concorda comigo então? Ou fulano e tal, ou Mohammed, né? Quase todo mundo é Mohammed. Você concorda comigo, então, que tudo que está no Corão tem que estar alinhado com os livros que eu entendo também como inspirados e sagrados? Se ele for lógico, se ele for o quê? Honesto, e se ele for sincero, o que ele vai dizer para você? Tem que estar o quê? Tem que estar alinhado, correto? Sim ou não? Tá bom, ok. E aí você vai então para Surata, o capítulo 5:46, onde você tem mais um texto que corrobora para isso. Olha só, que os adeptos do Evangelho julguem segundo o que Alá nele revelou, porque aqueles que não julgarem conforme o que Alá revelou, serão depravados. Mais uma vez, o que está sendo dito aqui? Que aqueles que acreditam no Evangelho, os cristãos, eles podem olhar para o Corão e fazer essa análise. E ver o quê? Que existe uma compatibilidade com as coisas, ok? Com os livros, com esses textos. Deu para entender aqui? Ok. E aí então você encontra esse texto aqui no Corão. E por dizerem, matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Alá, embora não sendo na realidade certo que o mataram, nem o crucificaram, mas o confundiram com outro. É inadmissível que Alá tenha tido um... Ah, não, peraí, essa é uma segunda, perdão. Peraí.
isso aqui, ó. Peraí. Não, só isso aqui, tá bom. Isso eu não coloquei esqueci de colocar para vocês aqui a referência, mas se eu não me engano, esse é a Surata 4 ou 5, eu não me lembro bem agora, depois eu posso passar para os irmãos, eu tinha passado, talvez eu acabei deletando sem querer, mas isso tá, irmãos, está no Corão lá, tá? Pode confiar. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, vamos lá raciocinar novamente. Em um texto do Corão, foi dito que tudo que está no Corão corrobora com o Evangelho, certo? E o Evangelho deixa claro que Jesus foi crucificado. E o Corão deixa claro que Jesus não foi crucificado. Então não pode ser o quê? Não pode haver compatibilidade. Não pode. E aí o que geralmente o muçulmano vai dizer para você? O muçulmano vai dizer que esse evangelho que nós temos, ou seja, essa Torá, ou o Antigo e Novo Testamento que nós temos, ele foi corrompido. Ou seja, na verdade existe uma quantidade ou uma certa variedade de manuscritos que não chegaram até nós, eles se perderam, mas que são eles que falam a verdade. Aí tem um problema para o Islã, porque quando você compara os manuscritos cristãos, né, que nós defendemos ou é atribuído à igreja, né, e quando você pega os manuscritos que eles dizem existir, você percebe então que historicamente é impossível defender o Islã. O Islã tinha muita força nos primeiros séculos, quando eu digo depois do século 8, 9, 10, até o século 13, 14 ali, e também com a expansão do Império Otomano, mas quando a crítica textual começou a descobrir vários e vários manuscritos, o Islã perdeu ainda mais força. Por quê? Porque não existe esses manuscritos que eles defendem, dizer que, não, tem corrompido, Jesus não foi crucificado. Não existe. Eles entendem e eles defendem, então, que uma revelação foi dada especificamente para eles, mas historicamente isso não pode ser provado. Deu para entender? Então, por um ato de fé, eles dizem, não, isso está corrompido, mas nós temos a evidência histórica. Está vendo como é que, em certas circunstâncias, é importante ter esse conhecimento, porque o André fala comigo, ele me explicou, olha, tem muçulmanos que eles se convertem por causa disso. Por causa disso o quê? Porque ele analisou esses argumentos, eles viram a incoerência do Corão, e aí eles se voltam para o Evangelho, conhecem o Cristo morto e ressuscitado, então abraçam ele pela fé. Então, deu para perceber? Outra incoerência no Corão. É inadmissível que Alá tenha tido um filho. Glorificado seja. Quando decide uma coisa, basta lhe dizer, seja e é. Nesse capítulo que eu esqueci, esse é o 19, né? Que é o capítulo de Maria, você vai ver que o contexto está se referindo a Jesus, e aí eles vão dizer, olha assim, Alá não tem filho. Só que você vai encontrar ao longo do quê? Ao longo, e um detalhe importante, tá, irmãos? Quando está falando sobre filho ali, está falando no sentido real, não é apenas como filho de Alá no sentido figurado, ok? É filho mesmo. E aí, quando você vai para o Evangelho, você vai encontrar, não só para o Evangelho, né? Para o Antigo e para o Novo Testamento, você tem o quê? Você tem um filho de Deus, não tem? Você tem um filho do homem, você tem um filho. Então, eu acredito que seja muito claro e muito evidente de que o Corão não é compatível com o Antigo e Novo Testamento, ok? Mais um texto. Aqui, ó. Esse é interessante também, ó. E lhe anunciamos o nascimento de uma criança, que seria dócil. E quando a criança chegou à adolescência, seu pai lhe disse, filho meu, sonhei que te ofereci em sacrifício. Que opinas? Respondeu-lhe, meu pai, faz o que te for ordenado, encontrar-me-ás, se Alá quiser, entre os perseverantes. Então, se você pegar esse texto aqui, eu quero fazer um exercício com vocês. Onde é dito que um pai ficou sabendo, por revelação, de que ele teria que oferecer o próprio filho. Você pensa na história bíblica de quem? Abraão e quem? Isso, Abraão e Isaac, né? Só que para o Islã, esse aqui não é Isaac, não. Esse aqui é quem? Ismael. Tanto é que o que eu disse, o que vocês viram ali agora, é a Surata 37, verso 102.
E aí lá no 112, que aparece aqui, ó, e lhe anunciamos ainda a vida de Isaque, o qual seria um profeta entre os virtuosos. Ou seja, no começo, no verso 102, está se referindo a Ismael. E depois fala que viria o outro. O outro é quem? Isaque. Ou seja, eles inverteram a ordem. Por que eles inverteram a ordem? Porque eles sabem, né, que a descendência de Ismael é quem? É da onde eles vêm. Deu para entender? É compatível? O Corão é compatível com a Bíblia? Sim ou não? Conseguiram perceber que às vezes a gente vai ter que lidar com o texto do outro? E isso é uma ferramenta proveitosa? E aí a gente tem que ter essa disposição, irmãos. A gente vai ter que ter essa disposição. Ok? Beleza? Aí antes de eu ir para o próximo aqui, alguém quer fazer uma pergunta, um comentário? Pode fazer, Tati. Peraí. Mas eu não posso ter essa mesma disposição de lidar com o texto do outro a partir do ouvir o outro e não de ter que necessariamente me aprofundar na religião ou na crença do outro. Se eu acredito que a Bíblia ela é suficiente, o adicionar um mas não torna ela insuficiente? Quando eu vou lidar, por exemplo, com a questão do Islã, eu não posso lidar com todas essas questões que o senhor trouxe a partir do ouvir o outro realmente, de ouvir e considerar, não simplesmente escutar o que ele está falando. Ele está falando, ele vai me falar todas essas coisas que é o que ele crê, é a fé dele, e a partir daquilo que eu escuto dele, eu consigo responder ele usando o evangelho, usando aquilo que a palavra diz. Então, por exemplo, se ele fala para mim que ele crê que Jesus não foi crucificado, é a crença dele. Eu estou ouvindo ele vai me explicar isso. A partir do evangelho e daquilo que eu acredito e eu creio e eu conheço do evangelho, eu consigo responder a ele. O evangelho é suficiente para que eu dê essas mesmas respostas sem a necessidade de que eu me aprofunde na religião dele. Ou ele não é suficiente? Tá. Mais perto do microfone, tá bom. A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: como é que você sabe que aquilo que ele está falando para você condiz com a religião dele? Acho que... Eu não estou querendo compreender a partir da crença dele, ele está falando daquilo que ele crê. Sim, mas pode acontecer nesse processo de que, ao conversar com ele, você precisa analisar que se de fato aquilo que ele está dizendo é realmente aquilo que ele professa. Porque se houver uma incoerência, aí se torna ainda um argumento melhor para você conversar com ele. Olha, o que você está dizendo não condiz com a sua religião. E aí você abre mais um espaço para poder apresentar o Evangelho. Mas aí a minha intenção é vencer no debate. Não é vencer debates. Esse é o ponto que eu quero que vocês entendam. Nós não estamos falando de disputa. Mas se eu estou tentando convencer ele de que está errado, mostrando para ele, mostrando os pontos do que ele está errado, por exemplo, a religião dele. Ele me fala uma coisa... Perdão, deixa eu falar o que eu acho. Ele me fala uma coisa que ele crê da fé dele. Ele traz para mim essa demanda e ele me apresenta aquilo que ele crê da fé dele. Se eu preciso refutar essa crença dele, na verdade, eu não estou querendo pregar o evangelho. Eu estou querendo mostrar que ele está errado na própria crença. Eu não preciso fazer isso. Eu preciso só apresentar o evangelho para ele. Dentro daquilo que ele traz para mim, eu consigo responder a ele com o evangelho, sem precisar chafurdar na religião dele. Eu imagino que é desnecessário todo esse processo. Eu acho que é interessante aprender, eu acho fascinante, mas eu acho que isso meio que é invalidar quando eu falo assim, ó, o evangelho é suficiente, mas. Se eu coloco um mas, significa que o evangelho não é tão suficiente assim, porque eu não posso me apegar só ao evangelho. Por que só o evangelho não é necessário? Sendo que eu preciso de mais alguma coisa. Eu vou tentar responder aqui à luz do próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo utilizou textos extra-bíblicos para poder apresentar o evangelho? Olha só, interessante. E você entende que isso significa ser insuficiente no que diz respeito ao evangelho? Não. Então vamos lá. Então olha só. Paulo apresentou o evangelho no Areópago, por exemplo, né, para os estoicos e para os epicureus, e ele utilizou textos extra-bíblicos, correto? Então você deve concordar comigo que existe uma validade para o uso de textos extra-bíblicos, ok?
O que é importante destacar, Tati, é que em nenhum momento eu estou dizendo que o uso do Corão ou o uso de qualquer outro livro vai converter a pessoa. Em nenhum momento eu estou dizendo isso. O que eu estou tentando trazer aqui é aquilo que é utilizado muitas vezes como argumento ad hominem, não no sentido de atacar a pessoa, mas através da própria perspectiva da pessoa, demonstrar que a perspectiva dela, ou seja, a visão de mundo dela não se sustenta por si só. E aí é aquilo que Schaeffer vai dizer, você remove o telhado da pessoa e ela fica sem o lugar. E é nessa hora que você vai introduzir o Evangelho. Sempre vai ser o Evangelho. O Evangelho sempre vai ser pregado. O que eu quero que você e os irmãos entendam é que, assim como a Escritura se utiliza de textos, né? E, por exemplo, até mesmo de uma filosofia não cristã, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo se utiliza de autores como Epimênides e outros, né? Para poder mostrar, olha só, aquilo que vocês estão dizendo, olha só, de fato, tem um sentido, mas só faz sentido à luz disso aqui, ó. Então, o que eu quero que os irmãos possam entender é que não é que o Evangelho se torna insuficiente quando nós utilizamos dessas ferramentas. Por quê? Porque eu não estou defendendo que é através da refutação do Corão que a pessoa vai se converter. Mas é através da refutação do Corão, por exemplo, que a pessoa vai começar a pensar sobre as próprias bases dela. E aí o Evangelho pode ser apresentado. Eu concordo plenamente com você que existem circunstâncias que, de fato, você, a partir do próprio Evangelho, você pode mostrar para a pessoa, olha, eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio nisso. Mas nem todas as pessoas, elas vão ficar, como é que eu posso dizer? Elas vão querer mais, elas vão querer mais detalhes, elas vão querer fazer as comparações. Então, isso vai acontecer. Então, a gente pode pensar aqui, sem entrar em outros detalhes, mas, por exemplo, assim, a gente vê o próprio livro de Judas usando textos de Enoque. Só um detalhe, tá, irmãos? Quando eu falo desses filósofos utilizados e o texto de Enoque, eu não estou dizendo que esses livros ou esses textos são inspirados, mas a partir da hora que eles estão inseridos no cânon, aquele trecho é inspirado. O que eu quero que vocês entendam é que esse ponto, né? A gente tem um dilema, né? E Tertuliano disse isso certa vez, né? O Tertuliano era contrário a esse trabalho, né? O que Atenas tem a ver, né, com Jerusalém, né? O que a filosofia grega tem a ver, né, com o cristianismo? Mas você percebe na Bíblia e ao longo da história esse diálogo, essa preocupação, ou seja, em você tentar conhecer o outro, mas não é no objetivo assim, refutei, agora através disso ele vai se converter. Isso não vai acontecer. Essa refutação é apenas o quê? A destruição das bases, se é que podemos dizer assim, a fim de que o Evangelho seja apresentado. Eu não sei se eu fui claro o suficiente, ou não sei se você concorda com isso. Não sei. Peraí, acho que ele levantou a mão primeiro ali, não foi? Uma ordem aqui. É o Zé primeiro. Duas perguntas. Sim. Primeiro, eu não sei se aplica uma resposta para a Tati sobre aquele trecho da Bíblia que Deus pega os sábios na sua própria sabedoria. E segundo, antes de entrar no assunto de islamismo, disse-me a diferença dos termos maometismo, muçulmano e islâmico. Só isso. Eu não ia entrar nesse assunto justamente porque não é o nosso propósito, né? Se for possível, mas eu acho que o seu primeiro ponto responde a Tati, porque eu já vi muitos... perdão, Thais, eu não sei porque eu botei Tati na cabeça, mas pelo menos acertei o tá, né? Tá bom. Acertei a primeira sílaba, tá bom, aí, né? Mas o primeiro eu acho que está certinho, tem muitos livros de apologética que fala isso, que na apologética pressuposicional, não vou entrar nesses detalhes aqui, tá bom? Na apologética você pode pegar, né, o astuto ou o sábio na sua própria sabedoria justamente nisso, ou seja, você mostra a incoerência interna da perspectiva da pessoa e a pessoa fala assim, realmente, isso é incompatível, né? Isso acontece. E aí que você apresenta o Evangelho, olha só, então agora eu quero apresentar aquilo que é verdadeiro para você. Então, por isso, para não errar, que eu não vejo uma incompatibilidade, entendeu? É um recurso, é uma ferramenta que você usa, sempre entendendo que é o Evangelho que vai transformar, entendeu? Seria possível mostrar essa mesma incoerência usando o Evangelho? Poderia, mas às vezes a pessoa vai perguntar para você, não, mas no Corão, o Corão que eu defendo, por que o seu texto sagrado é superior ao meu?
A pessoa pode fazer a pergunta, por que o seu é verdadeiro? Aham. Mas eu entrei no Corão. Aham. Sim. Aham. Mas antes você disse de uma pessoa que não falou sobre o Corão, uma pessoa que apresentou a perspectiva dela. Então a gente já está no Corão agora, correto? Isso. Quando você está conversando com uma pessoa que é dessa religião, ela vai apresentar os seus pressupostos, entre aspas, ela está apresentando aquilo que ela crê, a religião dela. Isso. Então, ela fala, por exemplo, que Jesus não foi crucificado, ela está partindo da religião dela. Sim. E eu consigo dar uma resposta a isso com o Evangelho. Mas vamos supor que ela diga o seguinte, ela diga assim, olha, mas por que o seu texto é verdadeiro e o meu texto não é? Mas a gente não está falando de texto, ela fala... Tá, porque a base dela para descobrir que Jesus não foi crucificado é o texto, é o Corão. Porque o texto que ela está me falando, aquilo que ela me falou, usando os versículos que o senhor passou, Sim. que foi a religião dela, né, o Corão, tem que estar em compatibilidade Isso. com a Torá e com os evangelhos, disse não. Mas aquele texto era o Corão. E ela representou isso. Isso. Mas aquele texto é o Corão. E ela representou isso. Sim. A minha questão é, se eu estou numa conversa com a pessoa e ela me apresentou aquilo que ela crê, e aquilo que o senhor mostrou Sim. é o que ela crê, eu vou conseguir debater com ela, eu vou conseguir refutar ela a partir do Evangelho, usando justamente aquilo que ela me falou. No sentido de que o Evangelho é suficiente para que eu responda a ela, desde que eu tenha uma boa compreensão do Evangelho. Certo, mas o que você está dizendo no primeiro texto ali é um texto do Corão. Ou seja, mas o Corão foi utilizado. E aí você fala assim, olha, aí você vai virar para ela, tá? E fala assim, olha, tá bom, esse texto aí que você disse, olha só, eu tenho que ter conhecimento disso. Olha, esse texto está dizendo que ele não é verdadeiro, ele tem que corroborar, né? Então tá bom, aí como é que eu vou saber que ele não corrobora? Conhecendo um outro texto, o da não crucificação. Eu tive que lidar com o Corão de novo. Conseguiu? Ó, o Corão está dizendo o seguinte, tudo que está no Corão tem que corroborar, certo? Ela apresentou isso para mim. Aí eu falo assim, é verdade? Aí você vira e fala assim, ó, e esse texto aqui da não crucificação? Eu tive que lidar com o Corão, de qualquer jeito. Eu não sei se ficou claro, mas você não, mesmo a pessoa apresentando para você, em alguma medida, teve que conhecer o Corão. Pode ser que a pessoa fale para você, eu creio nisso, mas ainda assim está baseado no Corão. E outra coisa que eu acho importante, você vai precisar olhar o Corão para ver se o que ele está dizendo é verdade mesmo, porque olha só, você se diz Islã, o Islã está dizendo isso aqui, está dizendo que o Corão corrobora com isso aqui, mas isso aqui que está no Corão é incompatível com aquilo que está dizendo aqui. Logo, você concorda comigo que o Corão não pode ser verdadeiro? Ou seja, eu lidei com o texto de qualquer maneira. Não sei se eu fui claro. Oi. Mas ainda... Pera, acho que tem gente lá primeiro. Ele lá, ó. Pastor Bruno, aqui pode furar a fila ou não? Oi? Posso furar a fila rapidinho? Pode, é claro. Só para fazer um comentário que talvez ajude nessa discussão. Você gosta muito nisso, né? Talvez seja importante entender o que significa o Evangelho ser suficiente. Que obviamente não significa que o Evangelho ser suficiente, que você tem o Evangelho e pronto. Está aqui o Evangelho e todo mundo pode se converter. A Bíblia ensina que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas, por exemplo, Jesus pregou o Evangelho. Esse Evangelho que Jesus pregou, se eu apresentar para qualquer pessoa aqui, ninguém vai crer, porque foi pregado em outra língua. Então, é natural que eu preciso conhecer a língua daquela pessoa, traduzir o Evangelho para aquela língua e usar de todas dessas ferramentas que não estão na Bíblia, né? Não tem nada na Bíblia que ensina português, por exemplo. Através da Bíblia, eu não consigo pregar o Evangelho para uma pessoa de uma outra nação. Impossível, que a Bíblia não ensina como falar uma língua de outro povo. Então, a suficiência do Evangelho não diz respeito aos meios ordinários que Deus nos dá para comunicar o Evangelho. E para dar um exemplo bíblico, o apóstolo Paulo, a gente lá em casa está estudando, terminamos de estudar 2 Coríntios. Toda a carta de Paulo em Coríntios, a segunda carta, é desconstruindo uma ideia errada que tinha chegado lá, dos superapóstolos e tudo mais. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 10, assim, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Acho que esse é um versículo que resume o que você está querendo demonstrar, né?
existe uma tarefa dupla aí, de um homem de Paulo destruindo o pensamento da outra pessoa, o sofisma. Então, como você está destacando, né, da pessoa desconstruindo, falando assim, olha, isso que você pensa aí do Islã está errado, não faz sentido. E ao destruir, você constrói trazendo para Cristo. Esse é o mecanismo que o apóstolo Paulo utilizou, né? Ele conheceu o que aquelas pessoas em Corinto estavam ensinando de errado, desconstruiu aquilo e apresentou o Evangelho. É o meio que Deus nos dá para que a pessoa creia na suficiência do Evangelho, né? Desconstrói o pensamento dela errado e leva para isso. Espero ter ajudado aí. Desculpa ter furado a fila aí, mas não, tá só tem essas coisas, né? Não, tranquilo. Ali, ó, acho que tem muita gente que está levantando ali, né? Tem uma filinha aqui já. Eu acho que um ponto também um ponto que a gente pode observar é que quando Jesus prega o evangelho ali, ele estava num contexto já judeu, né? Não era de fato uma outra religião. Acho que ele vem descortinar as sombras do Antigo Testamento. Então a gente pode ser que a gente veja uma diferença entre Paulo pregando o evangelho e Jesus pregando nesse aspecto, né? Jesus não vai fazer uso de uma cultura diferente para poder explicar verdades do evangelho. Paulo usa como ponte, né? Eu acho que o grande ponto de conhecer o mundo do outro é usar esse mundo como ponte para a pregação do evangelho. Ao longo das cartas de Paulo, por exemplo, você vai encontrar contextos diferentes, com situações diferentes, problemas diferentes. A mesma coisa, por exemplo, acontece nas cartas enviadas, né, aos anjos da igreja, em Apocalipse. Você vê que cada um tem um contexto diferente. E era, de alguma medida, conhecido, né, as perspectivas, aquilo que estava sendo apresentado lá. E havia uma resposta para aquilo, né? Aí? Aqui? Bom dia a todos. Mas só uma colocação. Eu pensei também, nós somos uma amostragem, né? Então, é claro que a gente acredita e crê que o Evangelho de fato é suficiente. E o mais aqui não é como um porém, às vezes com o sentido de acrescentar. Por exemplo, nós somos amostragem. Uma boa parte de nós, aqui na igreja, dos cristãos, nasceu no Evangelho, mas outra boa parte foram convertidos, né? Então, como que foi a aceitação? Foi baseado nessa contestação, às vezes, do que a gente já cria? Então, só dando um exemplo que, às vezes, dá para a gente tirar provas de que, em alguns casos, o Evangelho, só ele já convenceu a pessoa ali, baseado também na... Deus usa as nossas experiências, né? Nossa vida, nossa história de vida, e o próprio Evangelho ali pregado já nos convence. E em outros, pode haver essa comparação com o que a gente crê, seja do mundo católico, espírita ou algum outro. E então, eu quero só dizer que, às vezes, aqui dentro da igreja, a gente consegue amostragens de que também essa é uma estratégia, né? Você refutando a fé atual da pessoa. E aí, obviamente, que a gente precisa, às vezes, conhecer um pouquinho para poder comparar com a Bíblia, né? Comparar no sentido de refutar, mostrando a verdade. Se eu tiver errado, você pode refutar. É o que eu entendo também, as experiências são diversas, né? E é aquilo que eu acho que é aquilo que eu tenho procurado apresentar desde o início dessas aulas, né? Que algumas pessoas, elas ouvirão o Evangelho, vamos dizer assim, puro e simples, né? E não será necessário um aprofundamento na perspectiva dela, né? Etc. Mas algumas pessoas, elas vão ter que, elas vão, não é que vai ser outra coisa sem ser o Evangelho, mas elas buscarão mais detalhes. Um exemplo é do Lewis, o C.S. Lewis. Os irmãos devem saber a história do C.S. Lewis. Ele começou a encarar a história bíblica a partir das conversas que ele tinha com Tolkien e o outro sujeito lá que eu não lembro agora, acho que é o Gilbert, né? Acho que é o Gilbert, que é um professor de história. Aqui? Obrigado. Eu estou com dificuldade, eu chego perto, aí eu desço aqui, e eu não sou muito acostumado, irmãos. Mas assim, o Lewis, por exemplo, ele conta a experiência dele, né?
quando ele teve uma perspectiva de que o evangelho poderia ser um mito real, uma outra perspectiva de mito, ele virou, aí não entenda mal, tá, meus irmãos, o mito real. Ele começou a considerar o evangelho de uma forma diferente. E olha só, ele teve que entrar na ideia do mito. E a partir do meio do mito, ele começou a ter uma abertura e aí ele começou a abraçar o evangelho. Então, acho que existem casos e casos. Eu acho que é isso que eu estou tentando mostrar. Algumas pessoas, até no discipulado, você vai ter que lidar com coisas, vamos dizer assim, com um conhecimento extra-bíblico. Mas esse conhecimento extra-bíblico, meus irmãos, repito, não vai converter a pessoa, mas vai fazer com que a pessoa amoleça, perca suas bases e aí se torne mais propício o solo para o quê? Para o evangelho, entendeu? Guilherme, aqui. No caso, seria tipo, só para entender, porque você não está querendo tipo comparar, né, até voltando na senhora Thaís ali, você não está querendo tipo pegar o Alcorão para você ter mais fé no evangelho. Você está querendo pegar o Alcorão e usar o evangelho para combater aquilo ali como se fosse, mostrando para a pessoa que aquilo ali é verdadeiramente mentira. É como se fosse o próprio evangelho, né? Porque nós temos cristãos que são batizados, nasceu na igreja e crê de pé junto que é salvo pelas suas boas obras. E na própria Bíblia diz que você é salvo pela sua graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Só que da mesma forma ele é cristão, só que teve um interpretamento errado daquilo que ele leu. Então, da mesma forma que nós precisamos estudar o Alcorão ali, é porque vão existir pessoas dessas religiões que também não têm um entendimento profundo daquilo. Às vezes lê o Alcorão de forma rasa. Então, tipo, ela não tem o próprio entendimento. Então, entender o Alcorão vai fazer, tipo, meio que pegar a pessoa em algo que ela acha que ela está sabendo e ela não verdadeiramente sabe. Da mesma forma como tem nós que somos cristãos e erramos em entendimentos bíblicos também. Depois nós nos voltamos às Escrituras e vemos que estávamos errados. Então, acho que é mais nesse contexto que você tá falando, né? Tipo... É mais ou menos isso mesmo, com a diferença que, por exemplo, quando a gente fala sobre o cristão, a gente está tratando de um cânon, né? E aí a gente vai analisar ali a partir daquele cânon que nós concordamos ser verdade, né? Enquanto que no Corão você tem um outro cânon, né? Mas isso é verdade. Por exemplo, muitas vezes o muçulmano, ele não tem conhecimento a respeito do próprio cânon dele. Aí você vai levá-lo à reflexão sobre a veracidade desse cânon. Como é que esse cânon pode ser verdadeiro se esse cânon está dizendo que ele está em conformidade com o nosso cânon, mas existem textos dentro do Corão que não estão em conformidade com o nosso cânon? Então é só esse o ponto. E detalhe, irmãos, não quer dizer que todo mundo aqui vai lidar com o Islã. Esse é o ponto que eu quero que os irmãos entendam. Mas pode ser que você tenha um vizinho, vai ter um irmão, alguma coisa, que ele vai apresentar para você argumentos e você talvez vai ter que ponderar. Olha só, vamos estudar isso junto aí para a gente pensar? Entendeu? Então esse é o ponto. Acho que o Albert também tem um tempão, né, Albert? Eu acho que o senhor tocou numa parte muito importante. Talvez 1% ou 0,1% de nós aqui vai ter esse contato profundo com alguém para sentar e discipular ela no Islã. Agora, você sabe o livro dela faz... primeiro, mostra que você tem um respeito pela religião dela. Eu conheço um pouco daquilo que você está falando. A maioria do Islã, eles só escutam o imã na mesquita. Ele não lê. Ele tem o mesmo problema que nós, os cristãos, né? Às vezes a gente não lê Bíblia em casa. A gente só escuta o pastor aqui. Então, ele vai escutar o imã na mesquita. Se você tiver algum conhecimento, mesmo que raso, sobre a religião dele, na hora que ele falar alguma coisa, você vai conseguir explicar para ele, olha, talvez você não tenha lido o Corão, mas eu conheço uma parte dele aqui, ele vai falar sobre isso aqui, entendeu? Então, o Evangelho é suficiente, 100% suficiente. Conhecer um pouco da religião dele vai ser uma porta de entrada para você. E na maioria das vezes, quando você tenta evangelizar um muçulmano, ele tenta evangelizar você também. Ele vai tentar te evangelizar, porque ele também tem meta de evangelização. Se ele converte cristão, para ele é coisa boa. Ele tem meta também de evangelização.
É bom para ele também, não? Não fique pensando você, que é só você que quer conversar com ele, não. É a fé dele. E se ele consegue convencer um cristão, imagina só como é que ele vai ser galardoado. Entendeu? Então ele vai tentar te evangelizar. Se você não souber nada da religião dele, infelizmente, já teve gente que se converteu ao Islã. Então, assim, é bom você saber. Eu não estou nem falando para você saiba, leia o livro todo. Árabe, né? Aprenda árabe. Entendeu? Você vai assim, o livro deles é escrito em árabe. Quando traduz, para você ter ideia, quando traduz o Corão, teoricamente, ele perde a validade. Porque a única língua, o certo, o correto, é aprender o árabe e ler o Corão em árabe. Porque ele foi escrito em árabe. A língua santa é a língua que foi escrita. Então, o certo é você aprender o árabe. Então, nem eles estão certos. Nem eles estão certos. Então, saber um pouco sobre essa ajuda. Agora, discipular um muçulmano tem que ter treinamento e profundo. Felipe aqui, acho que... Quem? Você levanta primeiro? Tá. Acho que o Gabriel foi primeiro. Foi Felipe? Até que horas? É 11? Acabou, né? 11h10? Vai acabar nas perguntas aqui. Assim, a explicação está muito boa, assim. Acho que o que a gente tem que juntar aqui é que Paulo está em Atenas e ele está ali, ele cita, né, um poema, até de Epimênides, né? Um deles é Epimênides. E qual é a intenção de Paulo ali, quando ele cita aquilo? Paulo está querendo levar o Evangelho. Então, a intenção nossa a querer conhecer o Islã é porque eu quero pregar o Evangelho para aquela pessoa. Aí o exemplo quando eu estou evangelizando alguém, ela mora num prédio que vai cair, mas ela morou a vida toda naquele prédio. Aquele prédio tem todas as recordações da vida dela. E você chega lá e fala assim, sem conhecimento nenhum, assim, sem muita sabedoria, e fala assim, seu prédio vai cair, vai matar todos vocês e pronto. Aí eles vão ficar com raiva de você. Eu morei toda a minha vida aqui, como que eu vou sair daqui? Não, você vai agora devagarzinho. Você vai olhar a estrutura, que aí é o Corão. Nem todo mundo vai fazer isso, né? Mas se você ama aquela pessoa, quer evangelizar ela, você então vai conhecê-la. E aí você vai começar a dizer assim, mas isso aqui, no seu prédio, essa rachadura aqui, mas isso daqui, e esse pé direito aqui que está afundando, você acha que não corre um risco? Estou fazendo umas... É um engenheiro lá da Caixa, na aprovação. Você precisa mostrar para ela que o prédio dela, que a vida dela, que é o Corão, que a religião dela, está matando ela, está levando ela para o caminho da morte. E aí você está trazendo agora o Evangelho, que é a estrutura verdadeira, que é a base verdadeira. E ela vai começar a falar assim, realmente, eu vou mudar desse prédio. Então eu vou sair do Islã e agora vou para o cristianismo. E lembrando, aí acho que foi uma excelente ilustração, que a mudança de um prédio para o outro não são esses argumentos nossos. Esses argumentos só evidenciam a fragilidade dessa estrutura. O que vai fazer com que a pessoa saia do prédio para o outro é o Evangelho. Então, nesse sentido, não assim, eu não vejo incompatibilidade. Quem mais? Acho que o Gabriel. Certo. A minha dúvida mais é quanto à questão da análise histórica do Islã. Como a gente viu aqui agora, eles validam tanto a Torá quanto o Novo Testamento. Só que a minha dúvida é mais no quesito de que nós cristãos, nós conseguimos falar que toda a história da revelação é uma história contínua. Então, o povo de Israel apontando para Cristo, plenitude dos tempos, o Evangelho espalhando para os gentios, igreja primitiva, reforma protestante, e estamos aqui agora. Os judeus, falando no sentido das religiões abraâmicas, né? Os judeus, eles têm toda a história deles, desde o povo de Israel, prometendo Messias, etc. Teve os partidos políticos, os saduceus, os fariseus, etc. E os judeus ortodoxos temos hoje. Só que o Islã, para mim, eu não entendo, porque parece que é uma religião paralela. Por exemplo, eles reconhecem os profetas, né, Moisés, etc. Toda vez que eles se referem aos profetas, fala Allah os abençoe. Eles se reconhecem como os próprios profetas. Contudo, eu não entendo porque são profetas, entre aspas, de uma religião de um povo que historicamente sempre foi inimigo deles,
de que, por exemplo, a Torá sempre falava que a terra prometida dos israelitas e etc. E como eles consideram a Torá como válida, por exemplo, sendo que sempre beneficiou outro povo que não foram os ismaelitas. Entendeu a minha pergunta? A minha dúvida? O que eu acho que é importante entender é que, de fato, o Islã, por mais que afirme que é uma continuidade da revelação, vamos dizer assim, abraâmica, né, de Deus, de Alá, você percebe nos escritos que não existe essa compatibilidade. Sem entrar aqui ou me aprofundar na história, é que, de fato, Maomé, quando olhou ao seu redor que havia uma certa hipocrisia tanto dos judeus quanto dos cristãos, ele, tomado de zelo, né, ele entendeu que uma nova religião deveria ser apresentada monoteísta, né, e daí vem a história da revelação, do anjo, etc. e tal. Mas é uma questão de incoerência. Esse é o ponto que devo destacar. Uma coisa é eu afirmar que vem disso tudo, outra coisa é garantir que isso veio dessa maneira. E é importante sempre lembrar o seguinte, eu acho que talvez essa seja uma dificuldade que a gente tem, que quando a gente fala sobre século VI, século VII, irmãos, nós não temos, não é tão fácil, a Bíblia não estava na mão impressa das pessoas, entendeu? Nem todas as igrejas, por exemplo, tinham os mesmos manuscritos, tinham os mesmos textos ou livros, ok? O cânon já estava fechado, mas ainda não havia com facilidade o quê? Todos aqueles textos em uma só igreja, etc. É difícil, por mais que existam cartas e concílios falando sobre os livros, né, que eram considerados inspirados, o acesso a esses textos, ele não era tão fácil quanto a gente imagina. Por isso que Maomé, ao olhar para trás, tipo assim, seria muito mais fácil se a gente pensa assim, não, eu vou olhar aqui no texto aqui, não, o que eu estou dizendo é incompatível, né? Não faz sentido escrever uma coisa dessas aqui, porque é só conferir. Mas às vezes não era tão simples assim. E ainda que não fosse assim, é só olhar para os dias de hoje. Não é só o Islã que fala que existem novas revelações e essas revelações são compatíveis. Se você pegar os escritos de Ellen White, por exemplo, do Adventismo, né? Se você pegar os mormons, que falam sobre novas revelações, né? E a gente vai entrar no próprio catolicismo, que tem, e isso é importante, o catolicismo ainda crê em a revelação continua para os católicos, né? E a gente vai ver que, por exemplo, existe uma incompatibilidade com aquilo que foi dito antes. E é dentro dessa perspectiva de religiões canônicas que a gente tem que trabalhar e fazer a comparação. Olha, se a gente entende que o cânon vai até aqui, tudo que vem posteriormente e é contraditório não cabe, né? Não existe. Né? Beleza? Deu, irmãos? Acho que 11h10, né? Então, com a permissão de Deus, o catolicismo fica para o próximo domingo. Vamos orar? Senhor, nós diante de Ti, ó Deus, reconhecemos que nós somos fracos, ó Deus, e precisamos da capacitação do alto para evangelizarmos os outros. Sabemos que por nós mesmos nós não conseguimos fazer nada. Por isso suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para que de fato, como instrumentos do Senhor, possamos proclamar as boas novas de salvação. Estamos cientes, ó Deus, que apenas o Evangelho, e nada mais do que o Evangelho, ó Deus, é suficiente para salvar pecadores, ó Deus. Mas nós sabemos também que ao longo da história, o Senhor usou homens, levantou eles, ó Deus, para que fossem sábios e até mesmo os mais simples, ó Deus, para que tivesse a palavra certa, no momento certo, na ocasião certa. Não para que essas palavras, ó Deus, pudessem penetrar o coração, pois sabemos que só o Evangelho penetra o coração, mas palavras estas que trazem reflexão a estas pessoas. E aí sim, ó Deus, nós podemos apresentar o Evangelho para elas. Que o Senhor nos ajude, portanto, a estabelecermos os limites até onde devemos ir ou onde não devemos ir, sobre aquilo que é esforço humano, que o Senhor nos ajude, ó Deus, pois somos pequenos demais. Nós pedimos também que o Senhor nos abençoe e prepare os nossos corações para o culto logo à noite, que hoje possamos guardar o Teu dia, Deus, o dia do Senhor, sempre se deleitando em Ti. É no nome de Jesus que fazemos essa oração. Amém. É isso. Beleza?